da onde você está. Se ele estivesse certo, eu tenho certeza, igreja, que Jó, pela fé, Jó se levantaria e a lepra sumiria. Você pode ter certeza. Amém? E ele fala mais assim, olha, lá no verso de número 7, né? É no 6. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizia, limpo o quê? Estou. Seguindo, sem puro o quê? Agora de novo, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou meu inimigo. O Senhor, o Eliú, ele está falando aqui, olha, tu dissesse que tu não tinha transgressão, tu dissesse que tu era puro, tu dissesse que tu não tinha culpa, mas tu também falou que ele acha contra ti ocasiões e me considera ou te considera como seu inimigo. Ele está dizendo, Eliú, você falou que você não é culpado de nada e que Deus, ele está achando ocasião contra você e se tornou o teu inimigo. Você entendeu? Olha quanta palavra, igreja. O Jó, ele usa a favor de si e contra quem? Está vendo o que acontece? Lá no capítulo de número 34, diz assim, respondeu mais Eliú, 34:1. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o quê? A comida. O que é direito que escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom? O que você tem ouvido? O que nós temos ouvido? Nós temos ouvido os bons conselhos ou maus conselhos? Nós temos que saber, igreja, a separar aquilo que está vindo de quem? De Deus, e aquilo que está vindo de homens com falta de sabedoria. Que vai te aconselhar, mas vai te afundar cada vez mais. Não vai te levantar, vai somente te afundar. E ele diz assim, porque Jó disse, sou justo. Ali no 5, leia comigo. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu. Você está vendo? Mais uma vez. O próprio Eliú, ele diz, Jó, ele está falando ali com Jó. Agora, vocês 4, Jó e os 3 amigos de Jó, agora vocês sentem aí e vocês vão me escutar. Olha o que vocês estavam dizendo. Olha o que tu, Jó, estava falando. Você estava falando que você era toda a honestidade e que Deus era contra você. Você entendeu? Quantas pessoas, igreja, passam por situações e falam isso contra Deus? Mas será que Deus não está me ouvindo? O que eu fiz para ti estar deixando isso acontecer? Não é assim? Rever a nossa vida a cada dia mais, os nossos passos, para que nós não possamos vir a ser condenados por nós mesmos. Essa é a pior das condenações. Então eu vou dizer uma coisa para você, queridos, eu vou ser mais clara. Deus não condena ninguém. Nós aqui nos condenamos com as nossas faltas diante de Deus. Olha só, lá no capítulo de número 35, eu estou lendo só os pedacinhos para você entender. Diz assim, o bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouves. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você fala, o que você é, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, isso não muda Deus. Isso não muda Deus. Não é o que nós fizemos e somos que vai mudar Deus. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele sempre vai ser Deus. Você entende? Agora, querido, o que eu faço
deixa de ser Deus, mas o que eu faço pode arruinar a minha vida, e o que eu falo pode me destruir. Você entende? E ele diz assim, ó, respondeu-lhe mais Eliú e disse: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça. Leiam comigo. Porque Deus. Você viu? Vocês viram? Eliú diz assim, e disse, é a minha justiça, é maior a minha justiça do que a de Deus. Olha só, gente, quem Jó pensava que ele era para falar contra Deus desse jeito? Era um momento do que? Pastor, ele estava com lepra, ele estava revoltado, mas ele tinha que ter fé em Deus, como nós temos que ter fé. O Senhor, ele diz aqui em cima, igreja, que às vezes, por falta de fé dos aflitos, Deus não nos ouve. Por falta de fé daquela pessoa que está em aflição. Eu falei para vocês daquela dor, né? Que me deu no meu trigêmeos, que a gente foi descobrir, era o nervo trigêmeos. E o médico que eu fui não descobriu o que era. Dizia, isso, aquilo, mas não era dor, não sei o que, mas não falava o que era. E aquela dor horrível. E na minha aflição, lembra que eu falei para vocês? Na minha aflição da dor, eu não proclamei a glória de Deus. Eu orava, eu ungia, eu dizia, Deus, tira essa dor de mim, Deus tira essa dor de mim, Senhor. Mas eu não disse, como eu falei no domingo, naquele pior momento que eu estava, eu disse, Deus, hoje chega, amanhã eu vou levantar e eu vou sair de casa e eu não volto sem a tua resposta, porque eu creio em ti, eu sei que o Senhor é maior do que todo mal. E chegou no outro dia, pergunta para o meu marido, ele está ali atrás, foi ou não foi, marido? 4 horas da tarde, nós estávamos dentro do consultório e o médico já tinha o remédio de amostra grátis lá com ele. Ele disse, pega aqui o remédio e já toma. E ele descobriu que era isso. E desde aquele dia, nunca mais eu sentia dor. Amém? Só que na minha aflição, eu estava tão aflita com aquela dor, que eu orava errado. Você entende? Eu estava orando, mas eu estava orando errado. Eu não tinha profetizado a minha bênção e a minha cura. Quando eu fiz isso, colocando Deus em um lugar de soberania, o que aconteceu? A cura veio, em nome de Jesus. Amém? Ele diz assim, queridos, ali no verso de número 4, eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? E se as tuas transgressões se multiplicares, que lhes fará? Ele estava dizendo, olha para o universo, olha para o sol, olha para as estrelas, olha para as nuvens, olha para o céu. Olha para aquilo que tu tem, olha para aquilo, para as coisas que Deus já colocou na tua mão. Olha para tudo isso e você vai contemplar a glória de Deus. E ele fala, mas assim, lá no verso de número 36, ele fala assim, prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e o meu Criador atribuirei o quê? Querida, a justiça não é tua, Jó. A justiça é do meu Deus, não é tua, rapaz. Não é nossa. Ele diz assim, não é tua, Jó. Não é tua, você não é justo. Você não é justo. Não há um justo sequer sobre a face da terra. E ele fala assim, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas, contigo está um que é seguro, que é sincero na sua opinião. Ele estava se colocando, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande em força do quê? De coração. Não deixe viver o ímpio
não deixa viver ao ímpio e fazer o quê? E faz? Justiça. A quem? Ele faz justiça aos aflitos. Ele não deixa viver quem? O ímpio. E faz justiça aos aflitos. Aí ele fala assim, lá no 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Quem conhece Deus aqui? Quem conhece? Ai, ninguém conhece Deus? Aleluia. Ninguém? Glória a Deus. Você conhece Deus, não conhece? Você sabe que tudo o que existe foi feito por suas? Ah, pastor, então, às vezes as pessoas perguntam. Ah, pastora, se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, tão misericordioso, Ele tem tanto amor, por que Ele deixa tantas coisas ruins acontecer? Por que Ele deixa tanta gente morrer? Não é assim? Às vezes a gente se questiona, não. Aí a gente vê aqui, nessas palavras de Eliú, a gente vê que é a nossa injustiça que gera o quê? Esses pecados. É a nossa, a própria injustiça do homem que gera todo esse mal sobre a face da terra. Agora Deus, na sua justiça, Ele ainda vem para salvar aqueles que o reconhecem e Ele reconhece como filhos. Os filhos. Amém, queridos? Nós estamos aonde mesmo? No 36? No 37? Vamos lá então para o 42, em nome do Senhor Jesus. É muita palavra, né? Se fosse para explicar tudo, nós íamos ficar aqui até amanhã. É muito aprendizado, meu Deus. A gente devia tirar mais tempo, né? Ele diz assim no 37, o homem pode conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, mas deve temê-lo. No 38 ele diz assim, Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Eliú termina de falar com Jó, Deus entra então ali e ele começa a falar com Jó. E ele diz assim lá no verso de número, olha, Deus vai falando com Jó desde o 38 até o 41 e faz com que Jó, ele mesmo veja a soberania de Deus e vê e reconhece o seu erro. Olha o que acontece aqui. Jó humilha-se perante quem? Perante Deus e dá-lhe glória. Você entendeu? Olha o segredo, igreja. É humilhar-se aonde? Nas mãos de Deus, na presença de Deus. E dá-lhe o quê? A glória que é dele. E o milagre vem. Diga assim, o milagre vem. Em nome de Jesus. Olha, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser o quê? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei, agora leia comigo, por isso falei do que não... Igreja, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não queria. Faltava o que em Jó? Faltava o quê? O Eliú falou lá, ele disse assim, olha, falta para vocês 4, para ti Jó e para vocês 3, falta a sabedoria de Deus. Era isso que estava faltando, a sabedoria de Deus. Lá no Provérbios, no 1, 2, 3 e 4, diz assim, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele vai te dar. Amém? Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele vai te dar. O que é essa sabedoria? É você entender a Deus, a palavra deles, os planos deles para com você. Quando nós começamos a entender dentro da palavra, é muito mais rápido e fácil para o Senhor entrar dentro de nós, porque nós damos essa liberdade através do conhecimento, da sabedoria, da sua palavra. Nós entendemos aquilo que Deus está pedindo e está falando conosco. Eu falei, igreja, na live, eu acho que foi umas 2 lives atrás, foi.
Não foi a de sexta, foi a de foi a de quinta-feira. Quem ouviu aquele senhor que profetizou sobre o mundo? Há uns tempos, aí, em março, dia 30 de março, aconteceu uma catástrofe, né? Sobre a face da terra. Aí, quando começaram a me perguntar, eu disse, primeiro eu vou ouvir, né? Eu tenho que ouvir o humano para depois falar, né? Não posso falando assim. E eu estava prestando atenção e ele disse que, olha, não vão nos mercados, não estejam nos mercados, porque vocês vão morrer. Vai ter de todos que estiverem na rua nessa hora, vão morrer, vão cair ali, vão morrer. Aí, mas era na madrugada. Aí eu pensei assim, não são todas as cidades do Brasil e do mundo que tem mercados que funcionam à noite. Então ali já havia um ponto do quê? De interrogação. Você entende? Aí a gente tem, a palavra de Deus diz assim, ó, consulte, veja, olhe para o profeta. E também olhe para a profecia. Quando eu li para vocês na quinta-feira, que nós devemos, né? Era lá em Filipenses, se eu não me engano, não desprezes a profecia, né? Não extingues o espírito, né? Ore sem cessar, não extingues o espírito e não desprezes a profecia. Aquilo ali, gente, o que Deus está falando é não desprezes a palavra. Quem eram os profetas que Jesus está falando? Esses aqui, ó. Esses aqui, da palavra, as profecias que contém nesse livro. Não desprezem as profecias deste livro, é o que Deus está falando. Por que Deus fala assim? Deus fala assim porque lá no livro, se eu não me engano, de Lucas, diz assim, em João Batista cessou-se todas as profecias. Você já leu? Está escrito lá, em João Batista cessou-se todas as profecias. Por que cessou? Porque Jesus estava ali. Entenderam? Porque Jesus Cristo estava ali. Ele era a própria palavra. Ele não precisava mais. Jesus não precisava dizer assim para mim, ô pastora Gorete, vai lá e fala da minha palavra. Não precisava. Por quê? Porque ele mesmo falava. Você entende? Agora, Paulo diz que há os dons do Espírito e que nesses dons há o dom de profecia. Aí Paulo vem de novo e com essa palavra. Mas nós entendemos, igreja, que a maior profecia que existe na face da terra e sempre vai existir é a palavra de Deus. Você entende? Deus já me usou para falar com as pessoas. Deus já usou outras pessoas para falar comigo também, mas assim, gente, não é todo dia, toda hora e todo momento. Você entende? Se Deus, Ele deu para nós a palavra dele, Ele só vai arrumar outro jeito de falar comigo se eu não der ouvidos à palavra. É como se Ele olhe para a irmã Cirene e Ele dissesse assim para a irmã Cirene, irmã, eu quero te entregar uma bênção hoje. Quero te entregar hoje, mas a irmã Cirene não entende que era hoje. Você entende? Assim como Jó não entendia, né? Que a bênção dele estava ali no reconhecimento de soberania de Deus. Mas aí ele fala para a irmã Cirene, a irmã Cirene não entende. Ela não entende, ela começa a dizer, poxa Deus, eu queria a bênção, mas o Senhor não está me dando. Daí você já começa o quê? A falar contra Deus. E o Senhor Deus, então, Ele olha para a Cirene e diz assim, poxa, não está me ouvindo. Então eu vou ter que falar com ela de outro jeito. Aqui, Deus, Ele pega Eliú para falar com quem? Com Jó. Depois de Eliú e Jó entender, Deus, Ele entra. Aí, com a irmã Cirene, o que Ele vai fazer? Ele vai procurar a melhor forma de falar e entregar o recado dele para ela. Pode ser uma profecia, pode ser um sonho, uma revelação em sonhos, porque Ele faz. Amém? Ele faz. Ele usa então dessas formas e desse jeito, mas não é sempre, igreja. Cuidado, porque eu já vi pessoas com a vida totalmente destruída.
por causa de um falso profeta, por causa de uma profecia errada. Aquelas profecias que, quando chegam para você e dizem assim: irmã, a sua vida tem, Deus está me mostrando, na sua vida tem obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, obra de magia negra, fizeram isso, fizeram aquilo, botaram a não sei o que na boca do sapo, na boca do cachorro, na boca do tigre, na boca do leão. Eles começam a falar assim e eles te dão esse recado e viram as costas e vão embora. Não acredita. Não acredite. Porque quando Deus revela algo assim, Ele já dá para o profeta a oração certa para livrar. Você entendeu? Ele já dá para o profeta. Ele vai anunciar o perigo, mas ele já vai te dar o quê? O escape, porque Deus não vai te mostrar alguma coisa que não pode te livrar. Você entende? Deus nunca vai te mostrar algo que não possa te livrar. E assim acontece. Então a gente tem que ver bem quem a gente ouve. Eliú disse: olha, agora vocês vão me ouvir, agora vai falar a sabedoria de Deus que está dentro de mim. Então busquem a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Já falei para vocês, né? Pessoas que eu conhecia, crente, mais de 25 anos, está passeando no centro, aí chega lá uma cigana, e depois eu vou botar essa gravação e vai o nome da cigana lá. Aí passa a cigana para essa pessoa e diz assim para ela: posso ver a tua mão? Aí pergunta para mim: pastor, a pessoa deixou ler ou não? Pergunta para mim se deixou ou não. Deixou. Meu Deus. Deixou. Né, irmão João? Lá também no Rincão teve essa façanha também. Né? A pessoa crente, vai um cigano lá, entra dentro da casa da pessoa, a pessoa pega R$600, paga para o cigano engana ele, dizendo que tem obra de macumbaria e faz as macumbas dentro da casa da pessoa. Meu Deus. Aí eu pergunto para você: onde é que está o Deus deles? Aonde que está? Não é assim? Queridos, Deus é maior do que todas essas coisas. Nosso Deus, Ele é Deus que livra. E Ele fala assim, olha, no verso de número 4: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir, leiam comigo, dos meus lábios ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou em outras palavras, antes eu te conhecia só de te ouvir. Agora não, agora eu te conheço do mais profundo do meu coração, com a sabedoria tua. Você entende? Jó confessando com a língua, com a boca dele, em que ele não estava agindo corretamente com o Deus dele. Você entendeu? Quando isso acontece, olha o que Deus faz. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer o quê? Sacrifício. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, aí leiam comigo, a Eliafaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitaria, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo que? Jó. Agora o Senhor Deus está dizendo, olha, agora o meu servo Jó se arrependeu, está comigo. E vocês, Jó estava passando por um tempo de aflição. E vocês não. Vocês eram para ter falado com sabedoria para ele não pecar e para que o meu milagre acontecesse na vida dele muito mais cedo. Por que não aconteceu, pastora? Por causa desses 3 amigos que ficaram, em vez de falar com sabedoria, ficavam lançando ira sobre Jó, e Jó então começou a pecar ali por causa deles. E outra coisa, igreja, aqui nessa palavra
Não sei se você percebeu, mas Deus, Ele não fala de Eliú. Ele fala contra os 3 amigos de Jó, mas ele não cita o nome de quem? De Eliú. Por que, pastora, que ele não cita? Por que ele não castiga? Por que ele não manda Eliú ir lá e sacrificar também a Jó? Por quê? Porque Eliú, ele foi o que foi usado por Deus e falou exatamente aquilo que deveria ser falado. Amém? Quando isso aconteceu, olha, então foram Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou quem? E o Senhor aceitou a face de Jó. Viu aqui nesse versículo que ele não fala de Eliú? Você viu? Não fala. Por quê, pastora? Porque ele estava bem com Deus. Amém? Por que ele estava bem com Deus? Porque ele foi sábio no falar. Aí, queridos, como nós estamos aí vivendo a fé do projeto de vida, quero que você pegue o seu projeto de vida na sua mão. Em nome de Jesus, quem trouxe. Eu falei para os obreiros, né? Desde a primeira vez que a gente ia estar ungindo esses projetos lá na porta. Você ungiu, João? Ungiu todos? Todos? Amém. Então, queridos, os projetos, aqui nesses projetos, nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos os nossos pedidos, nós projetamos sobre a palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora é nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que o Senhor é o único Deus, está acima de tudo e de todos. E que aqui, Senhor, eu entrego os meus pedidos, segundo a tua boa vontade. Faça não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque quando nós pedimos a vontade de Deus, Deus ele vem, opera o milagre e nos livra do mal. Amém, queridos? E Deus diz assim para nós orarmos, ele fala assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça do quê? De dinheiro. Deus prospera ou não prospera? Prospera. Prospera ou não prospera? Prospera. E cada um, dinheiro e cada um pendente do quê? De ouro. Deus prospera ou não prospera? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 o quê? Tudo em dobro. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queriacuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Podemos aplaudir o nome do Senhor Jesus? É só a reconciliação, a revelação de Deus aqui para nós, é só a reconciliação com Deus e o reconhecimento que Deus ele é único sobre a face da terra. Que Deus ele pode fazer tudo. Igreja, nós podemos usar o álcool, nós podemos o álcool gel, nós podemos usar máscara, nós podemos e devemos ter todos os cuidados.
mas nós nunca podemos deixar de orar e clamar e servir ao Deus que é o único e poderoso, porque Ele é o que nos protege. Amém? É Ele que nos devolve tudo em o quê? Em dobro. Em nome de Jesus. Eu ensinei a oração de Jabes. Jabes, ele, Senhor, me dá as tuas bênçãos. Senhor, alarga minhas posses. O que é esse alargamento de posses? É eu ter esse copo aqui e o Senhor me dá mais o quê? Mais uma dúzia, mais 300 copos. Você entendeu? É eu ter um terreno e Deus me dá mais 300 terrenos. Deus dá, igreja. Deus dá. Ele disse, Jabes disse, olha, me dá um largamento das minhas posses. E eu quero a tua presença. Ele clama, eu quero a tua presença comigo. E depois ele diz assim, ó, afasta de mim, cuida para que nenhuma aflição possa chegar até mim. Você entendeu como é que tem que ser a sua oração? Deus, eu quero as tuas bênçãos. Deus, eu quero que o Senhor multiplique tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Deus,